Em 2024, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina completou 190 anos. Uma história que começou no dia 12 de agosto de 1834, quando foi assinado um ato adicional à Constituição do Império, criando as Assembleias Provinciais. Foram 27 legislaturas no Brasil Império até a proclamação da República. Neste novo período, foram vários os momentos históricos vividos pelo parlamento. Entre eles, a eleição em 1934 de Antonieta de Barros, a primeira negra a assumir um mandato popular no Brasil. Outro fato marcante foi o incêndio do primeiro prédio próprio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 1956, levando os deputados a passar 14 anos se reunindo de forma improvisada em salas emprestadas do quartel da Polícia Militar no centro da capital. O Palácio Barriga Verde, atual sede do Poder Legislativo Estadual, só foi inaugurado em 1970 pelo então governador Ivo Silveira e o então presidente da Assembleia Legislativa, Pedro Colim. Para comemorar esses 190 anos de história, o parlamento criou o programa Alesc Itinerante, que ao longo do ano percorreu o estado, levando as atividades legislativas para 5 regiões catarinenses, com o objetivo de aproximar a Assembleia Legislativa da população. Na última edição do programa, realizada em Chapecó em novembro, o presidente Mauro de Nadal lançou o livro Alesc 190 anos, passado, presente e futuro. Nós estamos nesta tarde e neste momento fazendo o lançamento desta obra. Passado, presente e futuro. O livro celebra quase 2 séculos de história legislativa catarinense. Florianópolis, 25/11/2024. A Sherry lança a obra Alesc 190 anos. Passado, presente e futuro. Uma homenagem histórica que celebra os 190 anos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, totalmente financiado por investimentos de empresas e entidades importantes do Estado. O livro não utilizou recursos públicos em nenhuma etapa de sua produção. Ao longo das últimas décadas, o parlamento foi se tornando mais próximo dos cidadãos, como avalia o professor do Departamento de Sociologia e Ciência Política da UFSC, Jacques Mick. A experiência posterior à Constituição de 89 nos trouxe, ao longo dos anos 90 e, sobretudo, ao longo dos anos 2000, fortes ciclos de relação direta entre o poder e a comunidade. Houve audiências públicas realizadas nos municípios, houve estratégias de itinerância do poder em que parcelas importantes do parlamento iam até as diferentes regiões do estado para realizar audiências públicas ou para realizar eventos. Houve muitos processos de discussões de leis importantes do estado que envolveram forte estímulo à participação popular, e eu acredito que isso tenha, ao longo do período que vai até as primeiras décadas do século XXI, tenha contribuído para o fortalecimento e podemos até dizer assim, uma rejuvenilização da imagem do Poder Legislativo. É aqui no parlamento que os cidadãos têm o direito de protestar, reivindicar, negociar para obter melhor qualidade de vida. É ao Poder Legislativo Estadual que todos recorrem para conseguir melhorias nas condições de trabalho, incentivos fiscais para empresas, leis para preservar o meio ambiente, melhores serviços de saúde, educação, segurança pública. É aqui também que são assegurados os direitos de idosos, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência. Em uma reportagem especial sobre a data histórica, atuais e ex-deputados estaduais e também servidores públicos do parlamento se pronunciaram sobre a importância da Assembleia Legislativa para o desenvolvimento do Estado. Eu trabalho com audiência pública e percebo, por conta desse trabalho que hoje eu faço, a participação da população. Nossa casa mudou muito ao longo desses 42 anos que eu estou aqui. Eu já passei por muita coisa. Como eu sou taquígrafa, sempre fui, eu entrei na Assembleia, trabalhava aqui, nesse espaço físico, no plenário, e nós tínhamos somente as sessões ordinárias, especiais, solenes, mas não saía disso. A partir de 88, com a Constituição, foram entrando esses outros serviços. E a nossa casa cresceu muito. Nós temos setores hoje
de prestação de serviço à sociedade que nós não tínhamos lá atrás. Então, essa proximidade, esse envolvimento que a casa faz com a população, isso é muito importante. Os caminhos podem ser divergentes, mas o objetivo é sempre o mesmo, que é a melhoria da sociedade de Santa Catarina, do nosso povo, na área da educação, na área da segurança pública, na área da saúde, a infraestrutura, enfim, tudo aquilo que a gente vem lutando e que Santa Catarina tem crescido com o apoio também desta casa ao longo desses 190 anos. Isso tudo nos orgulha. Isso foi feito como? Isso foi feito pelo povo catarinense, pelas autoridades públicas também de Santa Catarina. E entre essas autoridades públicas que estão os deputados. O poder legislativo no Brasil é o poder mais importante. Por que é o poder mais importante? Porque é o poder que legisla, que estabelece as diretrizes e os ditames da lei. Além dessa grande missão de legislar, esse grande compromisso de fazer as leis que regulam as relações na sociedade ou entre os cidadãos, a Assembleia Legislativa também sempre é um instrumento que leva à frente e adiante muitas reivindicações. Eu acho que a Assembleia cresceu muito quando ela começou a se comunicar com mais intensidade com o cidadão catarinense, né? Eu acho que a implantação da TVA foi um marco na história da Assembleia e depois, com a evolução, vieram as redes sociais. Nós temos hoje uma representação plural com muitos partidos, né? Em tempos anteriores eram no máximo 3 partidos que tinham representação e hoje são mais de 10. Então, eu acho que isso foi uma evolução, né? Patrocinada pela sociedade. Mas, a destacar por iniciativa da Assembleia, eu acho que a comunicação com os seus representados é o grande destaque e que foi o que permitiu a Assembleia evoluir. Os conceitos, eles vão se amoldando com a necessidade do ser humano, do cidadão. E a Assembleia, por ter sido, ao longo deste período, um momento em que reflete toda essa esperança, essa ansiedade, esse desejo do cidadão, tem sido ao mesmo tempo o grande propulsor dessas transformações junto com a sociedade. Então, de agora para frente, o que se pode esperar? É uma Assembleia muito sintonizada com as tendências mundiais, mas, acima de tudo, com uma preocupação do que é o melhor para o catarinense, o que é o melhor para Santa Catarina.